pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Of the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, mas gente. ele falou agora que é a língua estranha de falar assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo. Que é dele não, com Deus. mas ele acabou de falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas guerra é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, The King, ai, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quando quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que tá, e o que fere o seio na igreja por causa disso, irmão? Os podcasts estão cada vez mais populares no Brasil e já tomaram conta de um lugar onde era exclusivo apenas das emissoras de televisão. As entrevistas com famosos e celebridades. Mas no universo de internet, onde tudo é mais solto e tem mais liberdade, é lógico que surgem diversas tretas que às vezes dão bafafá daquele jeito que a gente gosta, né? E hoje a gente vai fazer a segunda parte das maiores tretas de podcasts. Você já sabe, né? Fica comigo que depois da vinheta eu conto tudo pra você. Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas mais queridos desse canal. No vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai falar daquelas tretas de podcast que pegaram fogo, man, do jeitinho que a gente gosta. Já fiz a primeira parte, essa vai ser a segunda. Queria pedir muito o seu like e se aparecer a função hypar pra você, hype o vídeo, né? Vamos ver se a gente consegue entrar no top 100 Brasil do YouTube dos vídeos mais hypados. Posso contar com você? Pra começar esse vídeo, a gente vai falar de um menininho que apareceu ultimamente, minha gente. Tá ganhando uma fama gigantesca. Tô falando do aprendiz de do aprendiz de pastor Miguel Oliveira. Eu não sou pregador, eu sou profeta. E eu só vim liberar uma profecia. Toque paque, toque pleque, toque placatica, toque pacatacata. Toque paque, toque pleque, toque placatica, toque pacatacata. O Miguel Oliveira é um menino de 14 anos. Ele diz que é pastor, missionário e profeta. Além disso, ele faz revelações e vive gerando controvérsias por aí, não só no meio secular, até no meio evangélico. As pessoas questionam as atitudes que esse menininho vem tendo por aí, minha gente. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Josemeneio fa. Jofa. Olha esse varão que anda comigo. Ele já foi empurrado por um anjo em uma igreja. Porque quem era pra cuidar de você te abandonou. Te abandonou. E você se viu sozinho. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. Ele copia outros pastores em seus sermões, inclusive falando umas palavras sem nexo. The King of the Power. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Control the match by keep playing the left, the right, in the... O pão é meu e Nagoya pertence a mim. Atacataí, tequeté. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Fire, kiss my... Ele nasceu surdo e mudo. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir.
Sem as cordas vocais, você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. E ele é o único cara que consegue derrotar o demônio da cidade de Osasco. Eu acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi sobre praque. Terminância fá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. O Miguel Oliveira é um personagem montado para o espetáculo. Ele tem ganho milhões de seguidores em suas redes sociais. E a maioria dos seus vídeos acaba virando meme. Talvez pela falta de maturidade e a maneira com que ele acaba brincando com o evangelho. Minha gente, eu me defino como protestante, como cristão protestante. Mas eu olho coisas como essas e entendo porque muita gente tem fugido das igrejas. É um espetáculo armado que muitas igrejas insistem em fazer, minha gente. E no caso desse menino eu tenho é pena, sabe? Uma criança tão nova, parecendo um palhaço no picadeiro, minha gente. Sendo servido de chacota pra muita gente. E eu fico perguntando aonde estão os pais desse garoto? Aonde estão os líderes espirituais desse garoto que deixa ele passar por um papelão? Minha gente, para uma pessoa se tornar pastor, ela tem que ter passado por todas as etapas antes de cargos dentro de uma igreja. Ela tem que ter uma formação teológica, minha gente. Não estou falando de faculdade não, mas o mínimo conhecimento possível da palavra de Jesus. E ela tem que ter um chamado. Não é qualquer um que se autodenomina pastor, missionário, que vai lá, minha gente, e pensa que pode fazer essas coisas. Precisa ter maturidade, precisa ter uma certa idade, não é não? Bom, minha gente, mas ele vive participando de alguns podcasts. E o que a gente sempre nota é uma certa arrogância nas respostas que ele dá. Cara, algumas coisas. Eu vi um vídeo que você tava falando lá, tipo, é tipo uma profecia, alguma coisa assim. E nesse vídeo você falava lá, tipo, em línguas, alguma coisa assim. Mas depois viram que tem um outro cara falando exatamente a mesma coisa. Sim, sim. E aí esse vídeo viralizou. Fala aí alguma coisa sobre isso. Que história que é essa? Primeiro, o pastor que viralizou foi o pastor Massinho, que é meu pastor presente. Mas vamos lá. Entendemos que a língua estranha, pastor César, ela edifica-se o homem. Ela edifica a si mesmo. Certo? Paulo disse assim: sede meus imitadores como sou de Cristo. Paulo que disse isso. Agora eu vou falar uma coisa para todos vocês. As pessoas se implica tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm o jeito do bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É o líder. Você tá dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. E não é imitar. Eu digo a palavra. Imitar, eu não tô fazendo um teatro. Não tô fazendo um circo. Eu tô em cima do altar, cara. Ele sempre tenta se sobressair e ser mais inteligente do que o entrevistado. Mas essa semana, ele foi colocado contra a parede em um podcast. Acabou passando a maior vergonha do mundo, minha gente. E expôs toda a sua arrogância. Dá só uma olhada nisso aí. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original.
Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão... Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, ele fala assim, Dele então com fala Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele acabou de falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui é um idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas assim- é... Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, The King, ai, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quiser quando foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que tá, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o gente que eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mama, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar não o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do ouvindo os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Quando É por não aqui. tinha TV, a cura acontecia do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Bom, minha gente, esses dias eu montei um roteiro inteiro de vídeo pra falar só sobre esse garoto. Depois eu fiquei pensando, as pessoas podem interpretar mal, pode soar como intolerância religiosa, mas depois eu falei, eu vou me calar porque se esse é um canal de opinião. E outra, minha gente, eu sou protestante, eu sou evangélico e não consigo compactuar com uma coisa dessa. Mas no podcast ele passou uma vergonhazinha, não passou não, minha gente? Minha gente, eu tô falando de vez em quando, parece que eu tô com a língua presa. Mas é que eu tô com uma dor aqui, ó, uma dor muscular. No músculo que tem embaixo da língua aqui, sabe? Eu não sei nem como que eu tô fazendo o vídeo, que tá me queimando inteiro. Até pra engolir comida tá difícil. Mas eu tô fazendo vídeo pra vocês. Parecer que eu tô falando com a língua presa por conta disso, tá? Minha gente, um tempo atrás, o Christian Figueiredo transformou o seu canal Eu Fico Louco em podcast. E ele resolveu levar o cara dono da tremidinha, sabe? O marido da Mirella, sabe? O ator de filme de enhanhamento, que os dois fazem o seu enhanhamento, posta, ganha dinheiro, dinheiro na mão, cueca e carcinha no chão, ele é Mirella, né? Ele foi participar lá, minha gente, do programa Eu Fico Louco. O Christian convidou o Lucas Selfie para ajudar na entrevista. Mas, minha gente, uma coisa que era para ser um podcast leve e divertido, acabou gerando uma treta gigantesca. Olha só isso daí, o Dinho ficando com raiva deles e quase saindo no braço. Merda, sou de novo. Aí ele falou, vou repetir as merdas, vou voltar. Não, eu não vou voltar isso. essa parte pra eu dormir tranquilo no meu travesseiro. Isso. E é Você isso. tá vendo? Você tá vendo? Você acha que eu sou. Você tá vendo que ele que tá. Eu tô aqui na minha, de boa, fazendo as perguntas aqui tranquilo. Não, ele O cara foi quer embora no meio do voltar. programa. Ele falou, vou levantar, vou Ah, sair eu tô fora. quase indo embora já, mano. Vocês ficam aí toda hora falando nisso. É foda, mano. Então é isso, então acabou. Já finaliza, já a Beleza. parada e já era. Tá ligado? Beleza. Aí a gente troca uma ideia lá depois. É isso. Obrigado. Esse foi Dinho Alves aqui com vocês hoje. Tamo junto, Selfinho. É nóis. Selfie, né? E Bota no meu programa inteiro aí, é selfie agora. agora esperamos aí essa gravação aí com a Lumena. E tamo junto. Obrigado. É nóis, família. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. E é nóis, mano. Vou gravar com ela e é isso. Tamo junto. Falou. Vai gravar os OnlyFans com a Lumena. Vou gravar com a sua mulher. Vacilão do caralho.
Tá louco? Isso. Lembrando, minha gente, que essa treta, que na época muita gente achou que era armada, ficou tão grave, mas tão grave, que o Dinho chegou a pedir desculpas públicas pra Azul, a esposa do Christian Figueiredo, e tempos depois, os dois se encontraram no ringue. Ó, treta, porrada de verdade. E o Christian acabou nocauteado pelo Dinho. Gente, vocês conhecem o Maurício Meirelles, humorista, né? Ele tem um podcast chamado Achismos. E ele convidou um rapper da geração Z, sabe? Aqueles rappers que não entendem nada da vida, acham que pode falar sobre classe social e usa as roupinhas igual do João Guilherme, aquelas roupinhas da avó. Mas, minha gente, o rapper Samuel é um menino tão nada a ver, gente. Chega a ser vergonha alheia escutar esse menino falando. E ele foi participar lá e estava completamente desconfortável. Parecia que não queria estar ali. Extremamente arrogante com o Maurício Meirelles. E ele rendeu essas pérolas aqui, ó. O cara é muito chato, viado. Quem? Por quê? Não cala a boca. Ué, tô falando. Não, programa, podcast, caralho. porra. Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado. É? Levanta, deixa eu fazer o programa sozinho. Não. Não, aí... Você não manda aqui, velho. Tô pedindo, viado. Não. Não, mas daí... Pô. Eu achei legal, mano. Eu queria entender, esse cadeado é o quê, essa porra aí? É um colar. É um colar, entendi. Mas por que ele é igual ao teu cabelo? Como assim? Ele é meio... É teu estilo, é isso? Lindo. Você acha que é bonito? Oh! Eu sou muito. Você acha mesmo? Pra porra, viado. Eu vou te mostrar uma foto. Por favor. Puta, não mostra não, eu tenho já. Não, eu vou te mostrar. Eu tenho já. De 0 a 10. 0 a 10 para as pessoas não precisarem ver, né? Vai tomar no seu cu, tá escrito aqui. Aí. Caralho, cara. O cara fala que é o rei da rima e só fala vai tomar no cu. Sua mãe é gorda. É o Léo Lins, mano. Tá fazendo uma crítica social, é? Lógico, mano. A sociedade... Tá falando que os MCs de batalha, que estão todo dia aí no corre, no foco, na missão, na luta, que muitas vezes estão deixando de ver a família, de ficar com a família, de fazer outras coisas, pra estar na batalha, se esforçando lá, dando a vida pelo sonho, e você tá chamando todos eles de burro? Não, tô chamando você. E o seguinte, o cara que tá dando a vida pela família, irmão, a vida pela família não tá xingando a mãe dos outros. Entendeu? E o cara que tá dando a vida pela família não tá fazendo piadinha com os outros também? Concordo. Por isso que eu tô fazendo um programa sério aqui. Você considera isso aqui que eu tô fazendo uma piada? Você considera isso daqui que eu tô fazendo aqui uma piada? Você acha que isso daqui... Tem várias pessoas aqui, tem câmera, tem gente aqui que trabalha aqui na limpeza. Você acha que isso daqui é tudo uma piada? Essa é a sua diferença de distorção de sociedade. E você vai ficar se baseando nas pessoas que trabalham, que faz alguma coisa decente da vida, algum trabalho de verdade pra defender o seu trabalho de merda? Porque por causa do meu trabalho, o trabalho dessas pessoas tá junto, mano. Você já gaguejou umas 3 vezes, irmão. Qual é o seu trabalho? Meu trabalho é exatamente gerar uma notoriedade pra você. Porque se não tem o meu trabalho, não existe você. Defina a notoriedade. Notoriedade é você estar aqui, mano, respondendo pergunta a mim, mandando uma porrada de letra bosta aí que ninguém tá nem interessado. Não dá um desconforto assistir isso? Ver esse moleque? Se eu sou Maurício, eu pego um moleque desse, abro minha mão bem grande assim, ó. Dou de prancha na cara. Menino idiota. Cebozinho. Cara de cu dele. Podcast inteiro. Idiota. Tempos depois, o Maurício Meirelles participou do Pânico. Leu uma carta aberta para o Samuel. Levou tudo na ironia. Mas falou para as pessoas pegarem leve. Porque ele se acha um adulto, mas ele é apenas uma criança que não sabe nada da vida. Realmente, né? Mas para fazer outras coisas, né? Não é criança, né? Samuel. Gente, agora a gente vai voltar a falar dos ruminantes fumeiros do Podpah. Igão e Mítico apresentam o Podpah, um podcast cheio de cultura, um podcast cheio de inteligência, um podcast com excelentes perguntas e com os apresentadores mais preparados desse Brasil. Tempos atrás, eles receberam Dani Calabresa. Sabe, minha gente, a abusada de Taubaté? A mulher com a maior credibilidade do Brasil, e também a Fábia Porchat para um bate-papo. Só que, minha gente, os ruminantes não se prepararam para a entrevista, não assistiram o filme dos dois e acabaram passando o maior papelão. Sabe por quê? A Porchat esfregou na cara deles que eles tinham que se preparar melhor para fazer a entrevista. Dá só uma olhada nisso. Nosso filme, o Palestrante. Eu escrevi o filme, eu fico junto com a Cláudia Jovan. Vocês assistiram? Não chegaram a assistir. Vocês nem se empenharam. Poxa, vai receber a gente aqui. Vocês não foram no cinema ver nós. Vou te falar, vocês não foram. Vocês gostam de ir no cinema? Mas pra ver A gente não vai com frequência. Nossa, acho que faz tempo que eu não fui mais no cinema. Vingadores. Eu não fui no cinema esse ano.
Nossa, tão lindo. Nem o brasileiro. Mas tu, tirando a saia justa, mas vocês aproveitam e assistem a minha peça. É isso. Minha gente, Nando Moura e Nicolas Ferreira participaram de um debate lá no Inteligência Limitada, comandado pelo Vilela. Bom, minha gente, o podcast aconteceu ali em meados de 2021. O Nando e o Nicolas, apesar de os dois serem de direita, o Nando tem uma visão um pouquinho mais ligada ao MBL ali, sabe? Enquanto o Nicolas é um pouco mais liberal. Eu não vou dar minha opinião aqui, porque toda vez, olha, tá de saco cheio de falar de política aqui já. Tem um povinho que eu vou falar pra você, que tem fã-clube de política, sabe? Aí qualquer coisa, ai, falou mal do meu político de estimação, vou deixar de te seguir. Mas, minha gente, os dois foram se encontrar em um debate. E olha, a treta foi feia. O Nando, todas as vezes que ele via que ele iria perder nos argumentos, ele queria partir pra agressão física. Olha só isso daí. Que prova que você não teve relações com travesti? Então você tá me acusando de fazer relações com a travesti? Não, eu tô perguntando. Que prova, então? Nunca tive, nunca cara. Teve? E aí vocês criaram isso, certo, cara? Me prova. E vocês criaram isso. Porque cara, você fez isso comigo agora, falando que eu usei dinheiro público. E eu disse que não. O seu dinheiro é público, o seu salário é público, certo? É crime, então, eu usar meu dinheiro? Eu disse que é crime? Meu salário? Onde eu disse que é crime? Mas é errado, então o que você tá querendo dizer, então? Então, assim... Peraí. Vai dar 2 minutos, eu só quero dar a sua... O que você tá querendo dizer? Eu quero meu salário é público. Dar a sentença pra você daquilo que vocês fazem. E, ó, todo nervosinho. Eu poderia viajar do jeito que eu quiser, você tá tremendo. Legal, tá nervoso que eu esqueço. Você não tem coragem de mostrar sua mão assim porque você vai estar tremendo. Cara, olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade... A vontade, cara, era realmente bater na sua cara. Só que é o seguinte... Beleza. Só que é o seguinte... Não precisa dar risadinha. Não vou fazer não, cara. Hoje eu não vou te xingar. Esse é o Nando, super calmo, tranquilo. Essa é a minha vontade, porque você é muito cínico. Exato, porque a sua Agora, vontade ela é errada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não tô com vontade de bater. O que você é? Bom, mas gente, nesse caso, tive que fazer apenas um compilado, porque foi treta do início até o fim, foi um negócio pavoroso. Bom, minha gente, esse povo faz essas tretinhas e a gente adora, porque gera conteúdo pra gente, não é não? Qual desses casos aí vocês acham que é o pior de todos, hein, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer demais a sua presença, demais mesmo. Amo todos vocês, viu? Meu beijo, que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e até amanhã.